Podes. Olá, estamos aqui com a professora Wanda Pinto, natural de Arcos Valdevez. Além de professora da nossa escola, é também autora de obras como Conta-me um Clássico e Conta-me um Clássico Outra Vez. Não, o que é que a inspirou a ser professora? Olá a todos, boa tarde. Eu não sei se algo me inspirou, eu acho que cada um nasce para aquilo que gosta de fazer. Eu desde pequenita que sempre gostei de corrigir testes, que hoje em dia não gosto tanto, mas achava piada ao pôr os certos e não sei o quê. Então, desde aí que sempre gostei dessa faceta do ensino, de estar ali a mostrar aquilo que eu já sabia, passar aos meus alunos, na altura primos e etc. Assim, mas depois, quando percebi o que era o português, talvez no secundário, que descobri assim o verdadeiro português, né? Sem ser só a escrita e aquelas obras mais básicas do básico, quando comecei a conhecer também a literatura, aí sim, eu acho que me apaixonei mais pela arte. E aí é que quis mesmo ser professora de português, especificamente de português. Como é que equilibra o ensino com a escrita? O ensino e a escrita, no fundo, aquilo que eu tenho feito, e o Conta-me um Clássico é reflexo disso, é um bocadinho de ensino. Porque o Conta-me um Clássico e o Conta-me um Clássico outra vez são dicas, porque são fruto de estratégias que eu criei para as minhas aulas. Ora, ao criar essas estratégias para ajudar os meus alunos a compreender os clássicos, que é algo que normalmente os alunos não gostam de ler, gostam de ler Colin Hoover, gostam de ler o Diário do Banana, mas efetivamente ler clássicos mais Félix de Sousa, o Sermão de Santo António aos Peixes, né? Para eles isso é uma tortura, né? E para vocês se calhar estão espero que bem que não, mas é difícil. E então aí entrou este clássico que nem sequer era para ser livro, certo? Isto depois acabou por ser a compilação, principalmente o primeiro, a compilação de estratégias que eu ia usar para facilitar a entrada no mundo dos clássicos. Entretanto, o segundo já foi um bocadinho mais refletido porque queria dar continuação a alguns textos que já tinha. E ao fazer isso, então depois já voltei e fiz-me um livro. Já utilizou a sua experiência de escrita na sala de aula? Sim. Agora vou dizer-vos, não é, que efetivamente depois do livro sair é diferente. Ou seja, eu ler como eu lia do Word, do computador, às vezes escrito na hora, e dito, olha, vamos lá ver aqui, vou fazer a fotocópia disto, porque às vezes não havia tempo de passar todo a limpo, não é? E fazia e apresentava. E eles gostavam, foram eles os primeiros que me incentivaram a pôr aquilo em livro. Eles é que diziam, professora, isto é tão fixe. Porquê é que não punhas isto em livro? Achas que eu tenho o dinheiro para andar por isso? Vamos andar para a frente, rapaziada, que isto não está para a mãe. E, efetivamente, a ideia nunca foi ficar livre. Depois um dia é que eu apresentei a proposta à Câmara dos Arcos, Câmara Municipal. E este livro foi inteiramente pago por eles. Ou seja, tudo o que aqui está, o livro, o primeiro contacto com a editora, foi tudo tratado com eles. A partir daí, pronto. A partir daí já, o segundo eles também me ajudaram, mas este terceiro vai ser amanhã, que já tenho uma apresentação amanhã para um conto infantil. Esse agora já estou mais ligada à arte. Quando descobriu a sua paixão pela escrita? Não tive já. Quando descobriu a sua paixão pela escrita? A minha paixão pela escrita já surgiu há muito tempo. No início, quando eu comecei a perceber o que era escrever, quando eu escrevia o diário, ou quando escrevia aqueles textos mais adolescentes, eu hoje vou ler e às vezes até parece um erro ou outro. Para a minha vergonha, eu digo, ai que horror, não é que eu escrevia assim. Pronto, mas não importa, a ideia era passar para o papel os meus sentimentos, as minhas emoções, as vivências daquele momento, pronto. Entretanto, entrei para a universidade e dediquei-me ao estudo do português, propriamente. Sempre gostei muito de literatura, e então, pronto, associei ali essas questões. E a escrita surgiu por acaso.
percebe? Eu sempre gostei muito de fazer quadros e alguns textos, mas eu dizia, nunca me aventurei a escrever um livro, não é? Quer dizer, isso para mim era para uma elite e pessoas muito fechado e não nem pensar. E depois acabei por juntar isto e criar esta hobby, e a partir daí é que sim, agora já penso noutra maneira, mas mesmo assim me considero escritora, continuo ainda a ser muito professora. O que a inspira a escrever? Olha, a primeira minha fonte de inspiração é a minha Cecília, porque eu dei o nome de Laura, e ela é Laura precisamente porque é a mulher petraquista, mulher perfeita, ou seja, porque o nome dela foi escolhido da literatura. E mostrar-lhe que nós não devemos deixar de sonhar e que a vida não fica parada, não deve ficar nunca parada, mas nós conquistamos uma meta, devemos querer outra. E quando conquistamos outra, devemos querer outra. Porque é assim que a vida avança e é esse legado que lhe quero deixar, que não devemos nunca baixar os braços nem dar nada por adquirido. Devemos sempre lutar pelos nossos sonhos, sejam eles possíveis de realizar ou aparentemente impossíveis, que até acabam por ser possíveis. Algum autor que a tenha influenciado no seu estilo de escrita? Isso pode dizer que eu tenho um estilo de escrita, não é? Que eu acho que isso já é um bocadinho ousado, não tenho assim um estilo de escrita. Eu vou ser sincera, as quadras, quando eu escrevi esta obra, que é toda, estas 2 primeiras obras são todas em quadra, tem a ver um bocadinho com a quadra, porque é um género um bocadinho popular, ligamos ao popular, e depois há um autor que eu gosto muito, que é o Fernando Pessoa, e o Ortónimo escreve em quadro, por norma. Então eu pensei, apesar de ser assim um estilo mais fluido, o Fernando só usava, por isso eu também acho que posso usar. Pronto. Depois, neste último trabalho que fiz, e que vai ser então lançado amanhã, é a primeira vez que vai ser apresentado ao público, e é o meu primeiro conto infantil. Aqui já é prosa, já não é poesia, e parece-me que, por aquilo que eu agora leio o que escrevi, porque depois uma coisa é nós escrevermos, e depois é lermos aquilo que escrevemos. E ler, e quanto mais lês, parece que mais gostas daquilo que estás a ler, ou seja, eu estou a ler com sentido crítico. E parece-me que em algumas partes me lembra o Essa de Queiroz, que eu também adoro. Ou seja, lá está, eu acho que vou buscar as influências de quem gosto, essa de Sangue e trago um bocadinho para a escrita. Mas isso parece-me que é da minha formação. Acredita que ser professora a tornou uma escritora melhor? Ai, acredito. Acredito, e lá está, não acredito que seja uma escritora. Continuo a dizer que para-me dar um passo de cada vez, certo? Eu sou uma professora que se está a aventurar na escrita. Se não ganhem um prémio, que me dediquem e digam assim, sim senhor, esta senhora é escritora. Não, nada disso. Temos que ser humildes. Eu escrevo nas coisas. Por acaso estão em livro. Podem não estar, certo? Mas, efetivamente, acredito que ser professora me facilitou esta entrada no mundo da escrita, porque se há uma coisa que eu gosto de fazer é escrever, não é? Ora, e escrevo razoavelmente, então, como é que eu cheguei aqui? Pouco vou aprender ao longo da minha carreira, certo? Se me dissesse que eu escrevo hoje como escrevi há 20 anos, não escrevo melhor, porque todos os dias escrevo. Cada vez a gente é como tu, escrever todos os dias, escrever sempre, vais chegar a um ponto em que escreves bem, vais perceber que isso ajuda o teu cérebro a desenvolver competências que te ajudam a escrever. Por isso acredito piamente de ser professor e foi a maior alavanca que eu tive para ser escritor. Como usa a literatura e a escrita para motivar os alunos? A vida sem poesia não é lá grande coisa. É uma frase adaptada de um livro do meu Pedro Laranja Lima, que diz o Zezé: a vida sem ternura não é lá grande coisa, mas sem literatura também não é. Literatura é nós olharmos para as experiências dos outros e trazê-las para a nossa realidade. E houve uma situação que me marcou muito, que foi ir a Sintra, a Palácio de Setiais, e estar debaixo de um arco, mesmo no palácio, e pegar no excerto dos Meias, quando Carlos vai passear para Sintra à procura da Maria Guarda, e o Essa de Queiroz debaixo teve exatamente o mesmo espaço.
e descreveu exatamente aquilo que eu estava a ver. E então eu li aos meus alunos a passagem do Essa de Queiroz. Isto foi a primeira vez que eu fiz o percurso queirosiano. E aquilo, naquele momento eu tive consciência de que ali já tinha estado um grande escritor séculos antes. E a realidade era a mesma. Ou seja, ver essa realidade passada, presente e se calhar futura, pelos olhos dos nossos escritores, é maravilhoso. E depois conhecer outras histórias. Por exemplo, eu gosto muito de um autor, eu já tenho dito isto nas minhas palestras, porque eu tenho levado o meu livro assim aos lugares, principalmente de escolas. E então às vezes eu digo, a primeira vez, eu fui a Washington 2 vezes. Uma foi pelos olhos do Dan Brown, que foi a primeira vez que li um livro focado em descobrir aspectos assim um bocado mais enigmáticos de pistas que estão escondidas em Washington. Eu adoro esse tipo de livros, aquilo causa-me logo ali, querer saber quem é que fez, o que é que fiz e como é que foi. Pronto. E eu vi Washington pela primeira vez nesse dia, quando li o livro. Li o livro um dia só, mas próprio nesse período. Quando fui lá e vi aquilo que estava no duplo, eu disse, bem, estive aqui, li isto, está bem que tinha ido também por causa dos filmes que a gente viu, mas a seguir, voltei a ler, peguei no livro, me foi a primeira coisa que fiz quando vim do Zorral outra vez, disse, vou ler novamente o Pesano. E li, olha, foi tão bom, porque depois voltava a ir, e ficava feliz, porque eu sou feliz, não é? Não achei de quem é que não sou feliz dessas histórias, e fui feliz, e gostei muito de reviver essa viagem, e revejo-la, e revivo-la sempre que eu leio. Ou seja, a literatura é um para ver, certo? Que conselho daria aos jovens que sonham em ser escritores? Que sejam, que lutem, que escrevam, que trabalhem para isso. Não deixem de acreditar, não é? Não deixem de acreditar em vocês mesmos. Se têm um desejo, é para tentar levar lá avante. A primeira vez que contactei uma editora foi a Porto Editora. Queriam horrores pelo livro. E eu disse que não podíamos passar disso. Agora, já há um conjunto de editoras que consegue vender obras de uma forma mais acessível, e eu acho que já não é todo impossível lançar livros. Que projetos têm em mente para o futuro? Agora gostava de ver como é que o público vai reagir à prosa. Pronto, quero ver se eles vão gostar do meu Pinteiro Valentão, que sai amanhã, e que já disse isto pai 3 vezes, é para fazer publicidade, então estou a brincar. Não, mas é a primeira história que eu criei agora, que é diferente de tudo o que eu já fiz, não é? E queria ver a reação do público. Eu acho que eu gosto dela como pessoa, e depois também me diz muito, porque é uma história que a minha mãe me contava quando era pequenita. Então lembro-me dela ao contar-me isso, eu a comer a sopa e estar-se aqui, conta mais. E então é assim um bocadinho ali uma vivência minha que transformei em literatura. Espero realmente que gostem. Se gostarem, daí para a frente, vamos ver. Que mensagem gostaria de deixar aos leitores e alunos? Que leiam muito. Eu sei que a maior parte acha uma seca de pensar a ler, mas não é verdade. Ler é entusiasmante, é melhor do que ver televisão, e se nós escolhermos o livro certo, é possível gostar da leitura. Agora, ninguém vai começar a gostar da leitura pegando, e perdoa-me essa de Queiroz nos meias, porque primeiro que passe da casa do ramalhete, já desistiram 30 vezes. Ou então, como me aconteceu a mim, ler pela primeira vez o Memorial de Convento. Já era professora e custou-me muito ler o Memorial de Convento, porque eu não conseguia adaptar-me ao estilo do Saramago. O Saramago era muito complicado de ler e tive primeiro que fazer um trabalho histórico de raiz para perceber quem raio era o João V e porque é que falava da Maria Ana e porque. Ou seja, tive primeiro que criar, é um bocadinho que eu fiz aqui, não é? Abrir o leque para depois entrar na história. Ou seja, o conselho que eu dou é nunca escolham assim um autor difícil. Comecem por obras mais simples,
estimulantes que vão de encontro àquilo que vocês gostam, aos prazeres que vocês têm na vida. Se gostam de ação, procurem um livro de ação. Se gostam de amor, procurem um livro de amor, certo? Mas que é importante ler, que é ler, melhora o pensamento, estrutura muito bem as ideias, melhora a leitura, melhora a compreensão do oral e do escrito, melhora tudo, certo? Melhora a vossa fala, o vosso vocabulário, etc. Ler é bom. É isso, muito obrigada. Olha, obrigada eu pelo convite, espero que tenham gostado e foi um gosto. Obrigada ao jornal Entre Pontos.